Olá, queridos! Que bom! Esta segunda-feira vou trazer uma notícia formidável. Na semana passada, pesquisadores da Universidade de Bergen, eles descobriram pela primeira vez na história da ciência, coisa tremenda. Você já ouviu falar sobre a flexibilidade celular? Flexibilidade celular. O que quer dizer esta flexibilidade celular? Existe uma doença que acomete tanta gente no mundo inteiro, é diabetes. Segundo esses pesquisadores, falam que diabetes é pela falta de insulina. Por que falta insulina? Porque aquela célula do pâncreas responsável pela produção de insulina diminui de número ou morrem. Enfim, não vamos tratar agora a causa de diabetes, mas o que esses pesquisadores descobriram? Quem liderou essa pesquisa chama-se Luisa Gila. Olha, eles descobriram o seguinte: quando aquela célula do pâncreas que produz insulina, chama-se célula beta. Agora, na sua vizinhança existem mais dois tipos de células relacionadas com controle de glicose no sangue, tal de glicemia. Existe célula alfa, célula beta, que é produtora de insulina, e a célula delta. Eles deram nome de alfabeto grego. Alfa é responsável pela produção de um hormônio do pâncreas chamado glucagon. O que glucagon faz? Faz elevar o nível de glicose no sangue. E daí, célula beta, que produz insulina, controla a célula alfa para poder ter nível de glicemia exato na corrente sanguínea. E célula delta produz um hormônio chamado somatostatina. Este hormônio somatostatina, então, regula tanto célula alfa como célula beta. Que coisa perfeita, meus queridos! Então, no pâncreas acontece essa perfeição de controle de glucagon, insulina, através de somatostatina, e assim o nível de glicose é perfeitamente mantido na corrente sanguínea. Por quê? Glicose é o único elemento, única substância que produz a energia dentro da sua célula. Dentro de cada célula, seja humana, seja mamíferos. Então, glicose é extremamente essencial. Por isso que precisa ter esse controle perfeito. Sabe o que os pesquisadores descobriram? Quando diminui a produção de insulina, porque algumas células beta estão danificadas, aquelas células alfa que produz glucagon, que é totalmente uma função contrária de insulina, porque faz elevar glicose na corrente sanguínea, esta célula alfa muda, transforma para a célula beta. Uau, que maravilha! Existe esse tal de flexibilidade. Cada célula, então, vê como que está a condição da célula vizinha, que faz outras funções, para poder, então, compartilhar,
para poder manter perfeito todo o funcionamento do organismo como um todo. Isso é uma maravilha. Sabe o que pesquisadores estão pensando? Futuramente não precisa tomar insulina, nada disto. Por quê? Simplesmente fabrica droga, medicamento, para poder então estas células alfa transformem em célula beta. Que conclusão fácil, óbvia. Só que não pensaram uma coisa, na minha opinião. Meus queridos, o nosso Criador já fez tudo perfeito. Fez célula alfa, célula beta, célula delta. Fez tudo perfeito. E assim funciona bem. No meu organismo funciona perfeito. No seu organismo também funciona perfeito. Sem precisar tomar nenhum medicamento para que ocorra essa flexibilidade celular ao nível de célula alfa para transformar em célula beta. Seus bebês, meus filhos, enfim, em todo mundo funciona perfeito. Agora, quando a célula beta não produzir insulina adequadamente, e que ocorre ainda assim essa flexibilidade, célula alfa transforma em célula delta ou beta para produzir insulina, isso é imediato, isso é um resultado diante do dano da célula beta. Será que isso é por acaso, espontâneo, automático? Ou então há um que observa, sonda cada organismo, cada pâncreas, sonda nível de glicose no sangue e assim faz todo aquele controle. Meu querido, agora eu quero apresentar maior frase científica. Achei isso na Bíblia, no livro de Isaías, capítulo 43. No verso 15 diz assim: Eu sou Jeová, eu sou Santo de Israel, vosso Rei. Este Jeová, Criador, eu sou Criador, ele declara, ele se identifica. Este Criador, no verso 19, diz assim: Eis que faço coisa nova. Eis que faço coisa nova. Cada vez que nossas células se tornam velhas ou danificadas, ele faz coisa nova. Ele que manda aquele sinal para a célula alfa transformar em célula beta. Por quê? Ele te ama tanto, a despeito de que você permitiu para a célula beta ser danificada, mas ele mostra a sua misericórdia que dura para sempre. E ele transforma a célula alfa em célula beta para que você perceba que você precisa abandonar este caminho de rejeitar o fôlego de vida para não destruir mais célula beta. Eu enxerguei isto. À medida que eu descubro como nosso organismo funciona e como o nosso Criador consegue reparar de todas as formas, eu consigo enxergar, uau,
sua misericórdia dura para sempre. Diante da sua misericórdia, nós precisamos voltar para Ele. Ele diz assim, em Isaías 44, verso 22, desfaço tuas transgressões como névoa. Elimino todos os seus pecados como nuvem. Volte para mim, volte, porque eu te remi. Que convite maravilhoso! Que convite! Que tal hoje você aceitar este convite? Voltar para nosso Criador, porque Ele desfez todos os danos que aconteceram dentro do nosso organismo. Ele nos curou já. Portanto, vamos voltar para trilhar o caminho para conservar que nós estejamos perfeitos. Deus nos apresenta este caminho de vida. Ele nos orienta como nós devemos alimentar nutrientes necessários, essenciais para o nosso organismo. Ele nos deu alimentos de origem vegetal. Somente nos alimentos de origem vegetal tem todos os nutrientes necessários para que células funcionem, células tenham as condições perfeitas para continuar recebendo o fôlego de vida. Ele nos pede para fazer atividade física produtiva e prazerosa. Meus queridos, Ele nos oferece água, Ele nos oferece sol, oferece o ar puro, oferece o sono. Ele nos oferece seu amor para que nós possamos confiar nele perfeitamente. E Ele nos dá como viver em equilíbrio, em harmonia, em todos os aspectos da nossa vida. Então, que tal esta semana trilhar no caminho da vida? New Start. Entrar nas suas regras, nos mandamentos que Ele estabeleceu para que todas as nossas células funcionem perfeitamente. Que você tenha este viver desfrutando nesta semana. E na próxima semana, próxima segunda, eu vou postar mais dados tremendos e interessantes. Vamos ser vitoriosos? Até a próxima!